O conto não tem título, tá? E ele começa assim. O Senhor do Trovão e do Vento desceu então até o Vale dos Mundos. Tudo era silêncio e solidão no grande abismo que tinha um bosque em sua garganta. E naquele bosque, criaturas repugnantes e hediondas se rastejavam, cochichando sobre o estranho que adentrava em seus domínios. Ele surgiu do silêncio, com uma brisa fresca que vinha do alto. Seu aspecto não era diferente de uma alma penada que há milênios não surgia por ali. Aquelas criaturas horrendas, todos, Acrabu, riam e se entusiasmavam com a ideia de um banquete para Sarco. Nada ganhariam com isso, além da diversão de ver o mal, de alimentar sua curiosidade e sua perversão. Por isso, sopravam palavras e sugestões do que aconteceria com aquela criatura quando Sarco a encontrasse, para ver seu medo e seu desespero. Mas o Senhor do Trovão e do Vento permanecia em silêncio. Com serenidade, ele adentrou a mata do abismo. Em todos os lugares haviam olhos flamejantes, e sombras imensas e furtivas agitavam as árvores. Ouviu também sons de risos acompanhados de chamados e grunhidos. A diversão das criaturas foi se esvaindo à medida em que percebiam que nada era suficiente para perturbar a serenidade do Senhor do Trovão e do Vento. Um dos Acrabu resolveu que algo deveria ser feito. Ele mesmo decidiu aproximar-se da estranha figura humana que percorria aquele caminho de trevas. Seu nome era Akdul. No passado, quando em vida, foi capitão da tribo Momo, e sob seus dedos muitos de seus irmãos pereceram. Destas épocas tinha pouca memória, conservando apenas o mesmo ímpeto violento e cruel e os mesmos métodos. Como em um impulso, aproximou-se furtivamente do estranho, pronto para subjugá-lo, agarrando-lhe a cabeça para fazer o que era de seu antigo costume. Mas ficou paralisado, não conseguia se mexer, nem ao menos conseguia pensar. Tamanha era a sensação de pânico e pavor que inundou seu ser. Estava em estado de choque e não parecia possível que o seu temor poderia aumentar até que fitou sua vítima nos olhos. Sim, aquilo era impossível, mas aconteceu. Um morto temeu a própria vida. Diante do olhar penetrante do sorriso do Senhor do Trovão e do Vento, o Akrabu Akdur se sentiu vivo novamente e agora parecia-lhe que tinha algo a perder. Mesmo não sabendo o que era isso, e também porque não queria descobrir, abaixou a cabeça e fugiu como sombra ao amanhecer assim que o Senhor do Trovão e do Vento desviou o olhar. Da mesma forma, os outros seres hediondos também se foram. Estava o Vins, sozinho. Pelo instinto e pelo tato, o Vins guiou-se dentro do bosque do Vale dos Mundos. Ali, desde a entrada, havia uma grande parede muito áspera e que se empreteava o bosque adentro. Ao subir aquele muro, percebeu que se tratava, na verdade, de um corpo cilíndrico e escamoso, o qual serviu de caminho para ele. Em algum tempo, ele encontrou uma área sem vegetação, onde havia uma mesa e cadeiras de pedra. Saltou próximo da mesa e percebeu que em uma das cadeiras havia uma figura altiva que não tinha aspecto demoníaco, mas parecia uma estátua de homem. Quem vem ao meu encontro? Ouço o som de passos e o movimentar de algo que tem corpo. E já não há nada parecido que vaga por aqui há muitos séculos, indagou a estátua sentada sobre o trono de pedra. Não direi meu nome até ter certeza que me conhece, respondeu o Senhor do Trovão e do Vento. Como posso conhecer aquilo que não sei o nome? Se você me conhece, sabe também o meu nome. A estátua não respondeu. Depois de alguns instantes, levantou-se do trono e foi caminhando em direção da voz. Já foram 1000 anos de adivinhações, escárnios, joguinhos, demônio. Não reconheço você dentre os que eu já aprendi, e todos eles já decorei os nomes. E por isso, pergunto pela última vez, qual é seu nome? Perguntou novamente a estátua, já bem próximo. Por que há 1000 anos permanece preso aqui, junto a demônios e monstros? O que fez para ter tamanho castigo?
A estátua riu do Vins. Este não é meu castigo, mas meu ofício. Sou Ninro Labenren Vincenum Straços. E quanto a mim, cometi um crime contra o meu pai, este imperdoável, e meu verdadeiro castigo é nunca mais retornar à sua companhia e à companhia dos meus irmãos até 1000 milênios. Se é quem diz que é, e reconhece a mim como seu irmão, pois sou eu, Labenren vinque non suparte. A estátua se assustou. Ren viu seu feito e viu seu trabalho. Por sua ordem, foi enviado para encontrá-lo. Mas não posso sair. Se eu me for, os monstros que estão aqui também ficarão livres. E o Levan poderá sair novamente. Neste instante, o muro que estava o Vins começou a se contorcer. Uma gigantesca cabeça serpentina e com chifres surgiu do bosque. O olhar da serpente era tão penetrante que o Vins desviou. Então a serpente começou a chamar o nome de Sarco na língua dos Bumis, e este surgiu de repente. Era um urso indomável e imenso que rapidamente avançava contra o Senhor do Trovão e do Vento, pronto para destruí-lo. Antes do ataque derradeiro, Ninro golpeou com uma grande vara de madeira. Afaste-se, Nervot, afaste-se. Viram-se os dois cercados pelo monstro e pelos demônios de todos os lados, mas a serpente havia sumido. O cerco se fechava e não havia nada a se fazer. No último instante, antes do ataque derradeiro, surgiu um feixe de luz daquela vara das mãos de Ninro, luz intensa e radiante, muito familiar para Sarco, que foi crescendo até tomar todo o bosque, todo o abismo e todo o vale. Era ela, Verinuma, a espada de Ren, que agora estava nas mãos de Ninro. Tamanho era o horror no rosto das criaturas do vale diante da luz de Verinuma, que se dissolveram em desespero. Foi neste estado que o urso atacou de uma vez os Kogs, mas não havia nele poder para resistir àquela luz que vinha do próprio Ioren. Então Ninro moveu a lâmina em um corte preciso e firme, rasgando o ventre de Sarco, e de lá dentro surgiram os espíritos que ele havia devorado, os inocentes e justos Sarto, que morreram nos primeiros dias, que agora foram finalmente libertados. Aquilo foi impactante demais para o urso, que se debatia e tentava de todas as formas escapar, tentando escalar as paredes do abismo inutilmente. Diminuiu de tamanho e se ocultou atrás das árvores e arbustos, junto com os Acabu. Do céu surgiram outras 3 luzes. Eram os triunfantes Saflanut, Mermanut e Stik. Junto com eles estavam também as inspirações e os mensageiros da morte, que ajudaram a guiar os espíritos daqueles homens até o alto de Yogi, onde seguiram. Ao ascender, Verinuma sumiu das mãos de Ninro, e que nunca mais a viu. Foi restituído ao seu domínio pela ordem de Ren, e de lá governará até o fim.